Era o período anterior à colonização do Brasil e os primeiros homens que chegaram aqui vieram sem companhias femininas, sem as suas famílias, sem esposa, sem filhos, e logo se aproximaram das únicas mulheres que existiam no local, as mulheres indígenas, que começaram a engravidar desses homens de fora. Para eles, só vantagens, pois além de satisfazer as vontades, ainda começavam a miscigenação com os chamados naturais da terra, criando laços que mais tarde ajudariam na dominação desses índios e garantiriam os braços fortes para cortar e carregar o pau-brasil até os navios. Olá, amigos da história! Acontece que a Igreja Católica não encarou muito bem dessa maneira, não. O padre Manuel da Nóbrega, missionário jesuíta, preocupado com questões morais, raciais, étnicas, escreveu ao rei, pedindo que enviasse mulheres portuguesas para se casarem aqui, em terras brasileiras, para que os homens não vivessem mais em pecado, lá com as Índias. Vossa Alteza, mande muitas órfãs, e se não houver muitas, venham de mistura delas, e quaisquer, porque são tão desejadas as mulheres brancas que quaisquer farão cá muito bem a terra. Registros indicam, então, que nos anos seguintes, a partir de 1551, chegaram à colônia 18 meninas órfãs, que tinham em média entre 12 e 15 anos, dando início a uma primeira geração de famílias de colonos no Brasil quinhentista, muito bem retratado no filme Desmundo, de 2003, em que os atores falam o português arcaico, que era falado naquela época, e é baseado no livro do mesmo nome, Desmundo, da escritora Ana Miranda. Das órfãs. Vamos a ver essas fermesuras. A personagem Oribela é uma dessas órfãs portuguesas enviadas ao Brasil para um casamento forçado com um homem muito mais velho. Embora viram estas meninas, elas são muito desejadas acó. E graças ao bom Deus, houveram uma viagem tranquila. Dê a mulher a mão a seu noivo. Aliás, durante muito tempo por aqui, casamento mesmo, convencional, como era entendido lá na Europa, era para uma minoria de gente abastada, rica, que queria preservar o patrimônio da família. Fora isso, quase ninguém era casado, apesar dos muitos esforços da igreja para mudar isso. Homens e mulheres viviam aqui amaziados, amancebados e outros nomes e arranjos aí da vida a dois. Ainda no século XVIII, por exemplo, 80% dos casais na Bahia, mais de 70% no Rio de Janeiro e em torno da metade em São Paulo viviam em concubinato, união estável, mas um relacionamento não reconhecido legalmente. Aí, como explica a historiadora Mari Del Priori, era um tal de troca-troca de parceiros, homens que partiam atrás de trabalho, deixando mulher e filhos para trás, mulher essa que por sua vez se juntava a um outro homem e que podiam os dois passar a criar os filhos biológicos dela e os dele com a primeira mulher e assim por diante, e todo mundo sem casar. Nesse meio tempo, na sociedade colonial, lá por volta de 1640, não era incomum que mulheres negras escravizadas fossem obrigadas a se prostituir para sustentar os senhores, os donos delas, com quem muitas vezes elas eram iniciadas na vida sexual, violentadas ainda adolescentes. Lembrando que não havia apenas aqueles grandes fazendeiros, latifundiários, escravocratas que a gente vê aí nas novelas. Também existiam homens remediados, ou mesmo pessoas de poucas posses, mas que também eram proprietárias de escravos, às vezes de um só, que era mais fraco,
velho, doente, ou de uma mulher que ficava ali ao seu serviço vendendo comidas, iguarias e muitas vezes o próprio corpo para sustentar os donos, como mostra essa ilustração do pintor Debré de uma família pobre que tinha escrava. Na rua, essas mulheres escravizadas, às vezes com poucas roupas, chamavam a atenção de quem passava. E daí, isso levou o rei de Portugal, em 1709, a proibir que elas usassem qualquer adorno que incitasse o pecado. Já as mulheres brancas que se prostituíam e também as mulatas, por vezes até andavam bem vestidas, mas ousavam entrar na igreja junto com as senhoras da sociedade consideradas sérias, na missa, que durante muito tempo era a única das ocasiões sociais que aquela época sem muita opção oferecia. E isso irritou tanto o governador da província de Minas Gerais, o André de Melo e Castro, conde das Galveias, que elas quase foram todas expulsas da cidade dele. E uma das heranças da ocupação holandesa no Brasil no século XVII foi transformar Recife, em Pernambuco, num imenso bordel. Na época de Maurício de Nassau, militar alemão enviado pela Companhia das Índias Ocidentais para governar aqui a colônia, a cidade recebeu verdadeiros carregamentos de mulheres perdidas, como relata uma carta do Conselho do Recife de 1635, endereçada à Câmara da Zelândia. Nos documentos também aparecem os nomes dessas mulheres fáceis, como eles se referiam a elas. Por exemplo, Christinazinha Harmens, Anna Lonen, Janniken Jans, Maria Rothar, Maria Cabelo Vermelho ou Maria Cabelo de Fogo, Agniet, Elizabeth, apelidada de Admirável, Maria Crack, entre outras, sendo que duas eram conhecidas por Chalupa Negra e Zitgen, como conta o livro Tempo dos Flamengos, de José Antônio Gonçalves de Melo. Os clientes dessas mulheres podiam ser marinheiros depois de enfrentar longas travessias pelo mar e até batalhas, ou aquele dono de engenho de passagem por Recife longe dos olhos da família dele. Então, os botequins e albergues ficavam lotados desses homens, tomando muito vinho e outras bebidas destiladas, e eram também soldados, capitães, agricultores, gente de Portugal, da Holanda mesmo, negros, indígenas, turcos, judeus, mazombos, mulatos, mamelucos, crioulos, ingleses, franceses, alemães, italianos, cujo panorama de excessos não pode ser descrito por simples palavras, que foi como escreveu Pierre Morot, protestante refugiado na Holanda, que permaneceu 2 anos no Brasil bem nesse período de guerra. Foi também quando uma epidemia de sífilis se propagou pelo Recife e lá do outro lado do Atlântico, matando milhares e milhares. A Europa culpava a América pela doença, porque coincidiu com o período das grandes descobertas dos navegadores. E os daqui diziam que essa peste já desembarcou com os europeus. Furúnculos na pele, lesões, mau cheiro, dores, os sintomas eram um horror. Não havia tratamento eficaz e os hábitos sexuais estavam diretamente ligados à sífilis. Muita promiscuidade e pouca prevenção. Mas a doença estava nos bordéis, nos lares, nos palácios, castelos, nos monastérios. Doença primeiro chamada de venérea, em relação à deusa romana do amor, Vênus, ou Afrodite, na Grécia. As primeiras casas de prostituição em São Paulo parecem ter surgido na metade do século XVIII, com a descoberta de ouro em Cuiabá. E São Paulo era ponto de passagem obrigatório desses forasteiros, aventureiros, enfim, daqueles que estavam no trajeto da exploração dessas minas preciosas. No governo do capitão-general Martins Lopes Lobo de Saldanha, várias casas promoviam festas com prostitutas, principalmente numa fazenda da região. No Rio de Janeiro, em 1845, as meretrizes eram classificadas em 3 tipos. As aristocratas, que ficavam em casas bonitas, com espelhos e um piano, mantidas por ricos políticos e fazendeiros. Em segundo lugar, as mulheres de Sobradinho ou de Rótula, que trabalhavam nos hotéis ou na casa de costureiras de Botafogo e do Jardim Botânico, e ainda em praças, mercados, ao longo das paredes nas avenidas importantes.
A terceira classe era chamada de escória, moradoras de cortiços, casebres ou mocambos, conhecidas como casas de passes. No século XIX, grandes bordéis e zonas de meretrício se estabeleceram nas cidades, com cabaré, café-encontro, pensão chique, teatro, restaurante, em que circulavam artistas, músicos, coristas, dançarinas, cocotes francesas, gigolôs e, é claro, os clientes. O ano de 1867 marcou a chegada das primeiras moças judias da Europa Oriental, que ficaram conhecidas no Brasil como polacas. Boa parte foi vítima do tráfico internacional de mulheres, escravas brancas. O canal já falou das polacas aqui e você pode conferir esse vídeo clicando no link aí em cima. Época em que muitas vezes a iniciação sexual dos homens brasileiros era no prostíbulo, uma questão cultural, o que não impedia a presença das prostitutas de luxo em lugares considerados elegantes, de ambiente familiar. Foi o que levou às primeiras campanhas para restringir o espaço frequentado pelas mulheres livres, nem tão de família assim, de acordo com o pensamento da época. Já em 1921, em Belém, no Pará, as autoridades impuseram muitos limites à prática da prostituição, com fiscalização sanitária no combate à sífilis. Olha a doença aí de novo. As mulheres eram examinadas mensalmente por médicos e recebiam carteiras de identificação, com permissão para exercer atividade apenas em uma área determinada da cidade. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, os militares norte-americanos instalados em Natal, na base dos Estados Unidos no Rio Grande do Norte, fizeram a festa nos prostíbulos da região e até estimularam a abertura de novos bordéis mais selecionados, revolucionando o comportamento dessa cidade do litoral nordestino. Também já tem um vídeo a respeito disso aqui no canal. Para conferir, basta clicar ali em cima. E se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo assim, essas curiosidades, deixa aí o seu like e se inscreva, se ainda não fez isso, né? E até a próxima com uma história a mais.